Assim diz o Senhor. Deus mandou te falar. Deus mostrou. Deus tem uma palavra para a sua vida. Eu quero te entregar uma profecia. Quantos já ouviram isso? Quantos em cultos, reuniões de oração, nos lares, vigília, campanha, e por que não dizer até na internet, nas lives de revelação, nos vídeos proféticos, no WhatsApp, isso mesmo, no Instagram, nas redes sociais. Hoje está em voga e está muito popular, até porque nós temos uma grande massa, uma geração de caçadores de profeta, pessoas que correm de um lado para o outro em busca de revelações, atravessam a cidade atrás de um homem que supostamente tem o dom de revelação. Essa banalização do dom tem feito com que algumas pessoas simplesmente ignorem a Bíblia Sagrada e fiquem simplesmente consultando o profeta como verdadeiros adivinhos, como verdadeiros guias oriundos de revelações, supostas revelações. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o cristão venha a ser firmado, fundamentado na Bíblia Sagrada. E é por esta também que nós vemos muitas pessoas confundidas, muitas pessoas desorientadas. Nesse vídeo você vai aprender o caminho seguro para se relacionar com as revelações de Deus, com a profecia e com os profetas de Deus. Como separar o joio do trigo, como separar o que é de Deus e o que não é. Ver a diferença, discernir, distinguir. Neste vídeo você vai aprender. E eu já quero aproveitar e te pedir, se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo, envie para pessoas, parentes, amigos, nos grupos da família, da igreja. Quantas pessoas precisam entender esta verdade? Precisam saber discernir para não ficarem confundidas. E quantas pessoas hoje estão afastadas do Evangelho porque ouviram uma palavra e não tiveram sabedoria para distinguir, para entender, para lidar com aquilo e se frustraram e acabaram, por causa dessa situação, perdendo a sua fé. Oxalá Deus nos desperte a todos. E você que está assistindo, que este vídeo possa te trazer a luz que você precisa para entender o parâmetro bíblico para lidar com as profecias e não ficar confundido. A Bíblia nos garante que profetas existem. Primeiro, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: e ele deu uns para apóstolos e outros para profetas. Ou seja, é Deus quem dá. É Deus quem levanta, é Deus quem usa. Aqueles que são seus não podem ser confundidos com os que não são. Não é porque existem falsos que a gente vai desacreditar dos verdadeiros. Não é porque existem pessoas que têm usado de má fé, ou até mesmo o adversário, manipulado situações e massas, que a gente vai desacreditar do genuíno poder de Deus operando por meio dos seus servos, os profetas. Existe sim revelações de Deus, homens e mulheres de Deus comprometidos com o reino de Deus. Porém, em 1 Coríntios 12, 29 está escrito: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? O que ele quer dizer com isso? Deus tem os seus profetas, mas nem todo mundo vai ser um profeta. Nem todo mundo Deus vai mostrar as coisas dessa forma, vai usar desta maneira. E por causa disso, algumas pessoas, na ânsia de ser usadas, acabam falando da sua própria carne, da sua própria mente, com a ânsia de ser usado por Deus. Essa não é a vontade do Senhor, porque aquele que Deus chamou e vai usar. Mas se Deus não te chamou, Deus vai te usar em outra maneira. E o nome do Senhor será glorificado. Quando não, o próprio adversário, que engana pessoas com profecias mentirosas, só produzindo confusão, morte espiritual e frustração. Mas esse não é o nosso ponto principal. A questão é como discernir, como distinguir o que é verdadeiro, o que é de Deus realmente. Como saber se Deus está falando? Porque são tantas vozes, tantas pessoas que recebem uma profecia na segunda, outra na terça, outra na quarta, e no final da semana não sabem nem para que caminho andar. Pessoas que mudam de igreja, abandonam o casamento ou se casam por causa de profecias que falam de relacionamento, outros falam que não é de Deus. A pessoa fica totalmente desorientada. Essa não é e nunca foi a vontade de Deus para a sua igreja, que ela viesse a ficar andando totalmente aleatória, sem direção. Numa profecia num dia, outra profecia do outro. Tem pessoas que ficam correndo de um lado para o outro e só conseguem cultivar confusão. Está na hora da gente mudar. Está na hora da gente distinguir o que é profecia, o que é profetada e o que é confusão. Para não sermos enganados e para amadurecermos, crescermos na fé. E eu quero te dar as 4 maneiras, os 4 segredos para você distinguir uma profecia de Deus. Não é para você julgar as pessoas, não é para você se sentir melhor do que ninguém. É simplesmente para você alicerçar a sua vida no fundamento inabalável da palavra de Deus. Confiar nela e ter a orientação de Deus
para poder não ser enganado. Então vamos aos 4 segredos para distinguir uma profecia. E o primeiro que eu quero destacar é através do dom de discernimento. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, entre a lista dos dons espirituais, existe o dom de discernimento de espírito, discernir os espíritos. Esse dom é a capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus de distinguir a manifestação, saber quem está falando, quem está operando numa certa situação. Esse dom é preciosíssimo e deve ser buscado por aqueles que têm desejo por Deus, que buscam, se dedicam a se voltar para Deus profundamente. Com o dom de discernimento você jamais será enganado. A segunda maneira que você tem para discernir uma profecia é por meio do tempo e do cumprimento da profecia. Deuteronômio 18, 22 diz: quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. O que Deus fala, Deus cumpre. A palavra que saiu da boca do Senhor não cai por terra. Deus falou, Deus tem compromisso com a sua palavra e ele cumpre. E nós não devemos ficar frustrados por uma palavra que veio e não se cumpriu. Fiquemos com a palavra de Deus, que ela não muda. E toda revelação deve ser provada pelo cumprimento, o discernimento. Em terceiro lugar, para que você saiba se é uma profecia de Deus, profecia, em hipótese alguma, entrará em contradição com a Bíblia Sagrada. Olha o que diz Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Que é isso? Não importa a revelação, não importa a palavra que venha, ela não pode contrariar a Bíblia Sagrada. Não tem revelação, não tem experiência, não tem sonho, não tem visão que possa sobrepujar, passar por cima do que a Bíblia estabeleceu. Então, se algo veio em tua direção, uma palavra que foi, e ela contraria o que a Bíblia Sagrada nos apresenta, não aceite, porque ela não procede de Deus. Mas vale um adendo. Como que você vai discernir? Como que você vai saber se você não lê a Bíblia? Precisamos praticar a leitura bíblica. Em quarto lugar, uma profecia de Deus, em hipótese alguma, conterá mentiras, enganos, imprecisão. Tito 1:2 diz: em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus, que não pode mentir. Deus não mente, Deus não se engana. Se uma profecia veio e ela veio com algo que não é verdade, essa profecia não é de Deus, porque a profecia de Deus, em hipótese alguma, virá com mentiras. Não virá jamais, jamais, com algo que não seja verdadeiro. Deus não mente. Então, preste atenção. Dom de discernimento de espírito, o cumprimento da profecia, a harmonia com a Bíblia Sagrada e a verdade. Profecia, revelação nunca vem com mentiras. Querido, cultive o hábito devocional de estar sempre buscando a Deus, orando, se consagrando. Não fundamente a sua vida e sua experiência com Deus unicamente através de terceiros. Ah, mas profeta fulano, Beltrano, não. Deus pode usar quem Ele quiser ocasionalmente, mas sua vida tem que estar fundamentada na Bíblia Sagrada. Não é plano e nem propósito de Deus que você venha ficar correndo de um lado para o outro, buscando experiências através de outras pessoas. A vontade de Deus é que você amadureça de tal maneira em que Deus, quando Ele usar alguém, você tenha a capacidade de discernir com sabedoria, mas que a sua vida também seja fundamentada na tua experiência devocional particular, diária, orando, lendo a Bíblia, buscando ao Senhor. Você não foi chamado para viver debaixo de confusão. Deus não te chamou para viver perdido sem discernimento. Então amadureça, desenvolva a prática de uma vida devocional dinâmica, diária, profunda, porque Deus quer se revelar diretamente a você também. Ele usa os seus servos, mas Ele também quer se revelar a você. Então, abra o seu coração, dedique-se, relacione-se com Deus e não fique fundamentado ou mesmo dando supervalor a terceiros. Deus usa quem Ele quer, glórias ao nome dEle, mas Ele quer se relacionar também diretamente com você. Então, é tempo de buscar a Deus, é tempo de nós nos voltarmos para a presença do Senhor.
Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo. Quantas pessoas precisam desta mensagem? Curta, comente aqui embaixo também suas experiências. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Flávio Souza e você está no meu canal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.